estou feliz por esta tão rica oportunidade que o Senhor me concede de conhecer mais uma parte do povo que vai morar no céu. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida da irmã Ilana, juntamente com a Célia, a sua irmã e a irmã da irmã Ilana, né, por esta oportunidade. Sempre estamos juntos, animados de segunda, e Deus preparou para chegar até aqui. E posso dizer que o Senhor está neste lugar. Aleluia, já tem falado conosco de uma maneira maravilhosa. Mas aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10, a passagem bem conhecida. Glória a Deus, como é bom falar de Jesus. Para isso Ele nos chamou. Glória a Deus. Capítulo de número 10 e o versículo 46. Glória a Jesus. Eu vou ler 2 primeiros versículos e depois o versículo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo de número 51. E Jesus falando disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Já fui orado aqui, pedindo que o Senhor viesse nos dar uma palavra. Confesso para os irmãos que durante o dia de hoje eu estava a falar com Deus e pedi ao Senhor uma palavra. E nós sentamos, meditamos, buscamos, mas o Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo, porque a igreja é dele, o povo é dele, a casa é dele. E eu costumo dizer que quem faz o culto ser diferente é eu e você. Glória a Deus. Quando nós saímos da nossa casa e chegamos na casa do Senhor e entendemos que a casa que estamos vindo é a casa de Deus, para adorar a Deus, buscar a Deus, nós sabemos que Ele não despede ninguém de mão vazia. Glória a Deus. Por quê? Porque eu vim para adorar a Deus. Glória ao nome de Jesus. E a sua palavra, ela é fiel, ela é poderosa para vir de encontro ao meu e ao teu coração. Eu tenho certeza, você que adentrou por aqui, você dobrou os seus joelhos, você apresentou a Deus, o teu dia foi corrido, como nos dias de hoje é mais corrido ainda, não é? Mas você tirou este tempo, você reservou este dia e você disse: eu tenho um compromisso para chegar na casa do Senhor. E você chegou. Glória a Deus. Quem sabe com tantos problemas para resolver, mas você disse: eu vou dar a minha prioridade. Então quem faz o culto ser quente, ser alegre, é eu e você. Aleluia. Porque até dentro da nossa casa, quando elevamos nosso pensamento até o trono, a gente diz: Jesus, eu não estou só, eu estou com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Você e Deus é maioria. Porque Ele nunca te deixa só. E quando você chega na casa do Senhor, você já se depara com a irmã, já se depara com outra, e diz: viemos adorar, viemos buscar o Senhor. É muito bom falar de Jesus. É muito bom falar quem é Jesus. E quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a minha vida? Ele é o meu Salvador.
Ele é o grande Salvador. Ele é o que me libertou. E para Bartimeu, quem era Jesus? A Bíblia vem falar deste homem, que nos 4 evangelhos, principalmente nos 3, ele fala sobre Bartimeu. E diz assim: Bartimeu, filho de Timeu. Naquela época, era comum se identificar uma pessoa pelo parentesco que tinha, né? Simão, Pedro, sempre tinha uma forma de identificar. E aqui diz assim, ó, Bartimeu, filho de Timeu, porque era o nome comum da época. Porém, quando a Bíblia vem dizer assim, além dele ser filho de Timeu, ele era cego. E ele era cego e ele vivia no meio do caminho, mendigando. Mas quando eu olho para esta passagem bíblica, irmãos, a Bíblia diz que com Bartimeu, ele conduzia sobre ele uma capa, e esta capa ela era dada pelas autoridades para identificar a sua necessidade. Nos tempos de hoje, nós sabemos que existem pessoas com deficiência visual, mas quando tem uma certa condição, eles têm um guia, tem alguém que o conduza de um lado para o outro, não é? Porém, Bartimeu não tinha, ele necessitava de ajuda, ele necessitava que alguém o contribuísse, porque ele não tinha condições de trabalhar, por ele não ter a sua visão. E a capa a qual Bartimeu trazia com ele, eu creio que todos os dias ele era posto sobre aquele lugar, e aquela capa identificava que ele tinha autorização para pedir esmola, para pedir ajuda para a sua própria sobrevivência. E Bartimeu, no meio do caminho, ele ouvia muitas histórias, ele escutava muitas histórias. E uma dessas histórias, e uma dessas situações, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que estava ali um homem, um profeta, que estava fazendo prodígios e maravilhas. Porque quando a Bíblia diz que ele estava na beira do caminho de Jericó, na beira do caminho, mendigando, aí dizia Jesus vinha com uma grande multidão. Sempre tinha uma multidão ao lado de Jesus. Nesta multidão poderia ter 3 classes de pessoas: aqueles que realmente necessitavam do milagre, aqueles que seguiam Jesus por curiosidade, espectadores, e aqueles que seguiam até mesmo para ver, será que ele faz mesmo? Aqueles que gostavam de estar com Jesus porque sabia que ele podia fazer milagre. Mas no meio da multidão também tinha aquelas pessoas que diziam: eu sei que só ele pode resolver o problema da vida. Glória a Deus. E chegou nos ouvidos de Bartimeu. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Ele ouviu tanto falar sobre milagre, que na primeira oportunidade que ele teve, ele não perdeu. Há muitas pessoas que ouvem falar de Jesus, que sabem quem é Jesus, mas perde a oportunidade de senti-lo mesmo estando na igreja. Porque está preocupado com a sua mente voltada para o problema, enquanto você não está na beira do caminho, você já está no caminho. Aleluia! Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8:32. E há muitas pessoas desapercebidas que estão no caminho, mas não sabem aproveitar a oportunidade de ter Jesus para eles. Sim, Deus. Estão desapercebidos, estão esfriando na fé. É tantas situações que acontecem: ah, mas hoje eu não vou para a igreja, não, vai deixar para ir domingo. E esquece que foi o Senhor que plantou a igreja
ministério, cumprir o propósito pelo qual ele tinha vindo. E nesses 3 anos e meio, ele mostrou para muitos quem ele era e a que veio. E a notícia chegou no ouvido de Bartimeu. Quando ele escutou um barulho, porque ele não conseguia enxergar, ele não sabia quem era Jesus. E quando eu me deparo com esta passagem, não tem momento que eu estou em casa e eu começo a dizer assim: meu Deus, eu imagino Bartimeu escutando murmúrios, escutando barulho. Quem sabe alguém, até as mesmas pessoas que diziam assim: ó, tem um homem operando milagre, Jesus filho de Davi, olha, é Jesus de Nazaré que está passando. Quem sabe aquelas mesmas pessoas não chegaram para Bartimeu e disseram assim: olha, ele vai passar por este caminho. Aleluia. Glória a Jesus. E Bartimeu, ele disse: eu não posso ver, mas eu tenho uma ferramenta poderosa que ninguém pode tirar. Eu posso não ver, mas a minha voz pode alcançar o coração. A Bíblia diz que ele agora abre a sua boca e ele começa a clamar. Imagine o barulho de muita gente em volta de Jesus, mas ele não se importou. Ele queria chamar a atenção de Jesus. Quem quer chamar a atenção de Jesus não se preocupa com quem está em sua volta. O foco dele é chamar Jesus. Quem tem foco, irmão, não se perde no meio do caminho. Quem tem alvo a alcançar, não se desprende, não para. Pode vir a tempestade, a luta, mas se o foco está em Jesus, aleluia, você vai chamar a atenção dele. Aleluia. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele começa a clamar em alta voz, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. A palavra misericórdia é compaixão, é se colocar no lugar do outro. E quando o Bartimeu começa a clamar, ele diz assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele diz assim: se põe no meu lugar. Olha a minha situação, olha como eu estou. Ele dizia: Jesus, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que alguns vieram para repreendê-lo, para que ele se calasse. Mas eu costumo dizer que quem precisa do milagre é você, sou eu. E quem precisa de milagre não se volta para trás, porque alguém não está gostando de ver você todo dia buscando a presença dele. Não, quem precisa da vitória continua clamando. Aleluia. E alguém dizia: cara, ele não vai te ouvir. Quem sabe alguém dizia assim: está vendo que Jesus está no meio de uma multidão? Tanta gente importante, gente simples, mas tinha gente importante também. Porque no meio tinha pessoas de posição e tinha pessoas necessitadas. Porque se você se deparar com os milagres de Jesus, você vai ver se aproximar dele um centurião, um homem de posição elevada, mas foi em busca de Jesus porque ele sabia que Jesus podia curar sua filha. Aleluia. Glória a Deus. Mas tinha pessoas necessitadas. Quando Jesus observando, porque do olhar de Jesus ninguém se esconde. Você pode clamar na sua casa, na igreja, no seu cantinho. Alguém pode até não te ver, não está te vendo, mas Jesus diz: eu estou te vendo. Porque eu sei como está o teu coração. E quando alguém dizia: Bartimeu, se cala, porque ele não vai parar para te ouvir, Bartimeu não se intimidou. Eu acredito que ele aqueceu mais a voz.
Ele disse, oxe, a voz só chegou até você. Eu falei, não é a sua atenção que eu quero, não. Eu quero a atenção de alguém maior. É como combustível que veio para a vida dele. Sabe quando você diz assim, olha, tu te cala porque Deus não vai te ouvir. Aí ele diz, mas não é a sua atenção que eu quero, é a atenção do mestre. Então eu vou clamar mais alto. Você ouviu, mas eu creio que ele vai me ouvir. Aleluia. Você tem que entender que quanto mais você busca, mais ele se aproxima da sua vida, porque ele é Deus. Aleluia. E chamou a atenção de Jesus. Jesus parou. Imagine a multidão com os olhos fitados nele. E agora ele para e olha para Bartimeu ao longe. E diz, chame ele. Tragam ele até a mim. E me peguei pensando, Jesus não poderia sair do caminho e ir até Bartimeu? Poderia, né? Jesus poderia dizer só, licença que eu vou atender e vou lá. Assim como ele fez para aquele paralítico de 38 anos deitado, né? Também era um homem necessitado. Jesus poderia fazer igual a Bartimeu. Mas por que será que Jesus disse, não, eu vou parar e trago ele até a mim? É porque Jesus viu aqueles que disseram para ele, cala-te, ele não vai te ouvir. Meu Deus. É como Jesus diz assim, agora eles que mandaram você se calar, vai entender que eu ouvi a tua voz, que eu ouvi o teu clamor. Eles precisam entender que eu estou atento ao teu clamor. E quando chegaram para Bartimeu, a palavra foi, tem bom ânimo. Aleluia. Por que a palavra tem bom ânimo? Quem sabe não foi os mesmos que disseram, cala-te, ele não vai te ouvir. E a palavra cala-te, ele não vai te ouvir, é uma palavra desanimadora. É uma palavra pesada. É alguém que você desista. Não adianta você mais orar. Não adianta pedir mais. Esqueça. Não vai acontecer. É palavras que vai te colocar para baixo. É palavra que vai te levar para andar de cabisbaixo e sem Deus, Senhor. Parece que não tem mais jeito, mas nós não estamos diante de um Deus que faz promessa e volta atrás, não. Nós estamos diante de um Deus que diz, eu estou no controle da situação. Não desanime, não temas, porque a promessa está de pé na tua vida. Aleluia! E Jesus viu que aquelas palavras eram para desanimar a Bartimeu. Mas Bartimeu não se abateu com palavras desanimadoras. Nesta noite, o Espírito Santo fala comigo e com você, dizendo quais são as palavras que tem tentado te fazer parar, que tem tentado te fazer desistir. Aí ele diz, o teu foco precisa estar em mim. Porque quem te fez a promessa é fiel. E as mesmas palavras que você ouviu de desista, Deus está dizendo, continua, só mais um pouquinho. Porque o que há de vir virá e não tardará. Nós servimos a um Deus fiel, que trabalha por aqueles que nele espera. No livro de Naum 1:7 diz que o Senhor bom é uma fortaleza no dia da angústia, e ele conhece os que confiam nele. Ele conhece o teu limite. Ele
assim, sou tão falho, Senhor. Aí ele diz, mas é na tua fragilidade que eu te fortaleço. É quando você pensa que é pequeno, que é fraco, que eu mostro que eu sou grande. Porque tem muitos querendo ser grande e não são nada. Mas o Deus que é grande e poderoso é o que trabalha ao meu e ao teu favor. Aleluia. Chegaram agora com a palavra de ânimo. Lá agora com Timeu e disse a ele, tem bom ânimo. Já não era mais cala-te, mas era tem bom ânimo. Se alegre, porque Jesus parou, porque te ouviu. Jesus parou a multidão por causa do clamor de um cego. E ele disse assim, levanta, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. E a Bíblia diz que quando Bartimeu se pôs sobre os pés para ir de encontro a Jesus, a Bíblia registra dizendo que ele lançou fora a sua glória. Aleluia. Eu disse no início que essa capa identificava a sua situação diante da sociedade. Quem sabe aquela capa era a companhia dele também nos dias frios ou nos dias quentes. Mas quando ele lança de si a capa fora, ele estava dizendo, eu estou indo de encontro à minha vitória. Eu não preciso mais de você. Ele lançou fora aquele peso, aquela situação a qual a pessoa passava e tinha um sentimento de tristeza ou de dor. Aí ele disse, não, eu não preciso mais, porque eu sei que Jesus parou para ouvir o meu clamor. Quando nós temos certeza que os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações, não nos prendemos ao que o passado quer nos segurar. Aleluia, glória! O passado só serve para testemunho, não para te prender lá atrás. O passado só serve para você lembrar igual o paralítico da cama. Toma tua caminhando. Jesus podia dizer aquele paralítico de Cafarnaum, quando ele chegou em cima do leito e ele disse, levanta, toma tua caminhada, perdoados estão os teus pecados. Jesus poderia dizer, não, só levante e ande. Mas ele disse, toma a tua cama. Ele estava dizendo, lembra de onde tu saíste. E lembrar de onde Deus nos tirou, irmão, nos faz entender o que Ele tem para nós lá na frente. A sociedade pode olhar para mim, para você e dizer que não tinha jeito. Quem sabe alguém não disse para você que teu filho não tem jeito, o marido não tem jeito. Aí ele está dizendo, tem bom ânimo, porque para o mundo não tem, mas para o Deus que tu serve, tem, porque Ele é poderoso para fazer. Aleluia! Bartimeu é levado até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, será que Jesus não sabia o que ele precisava? Claro! Mas Jesus gosta de ouvir. Jesus faz uma pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ou seja, por que tu está gritando tanto, clamando tanto por mim? Qual é a tua necessidade? Qual é o teu pedido? Quem sabe Bartimeu passou o dia todo não ter comido nada, não é? Quem sabe ele não poderia dizer para Jesus, eu quero um alimento, eu quero uma ajuda. Não. O foco de Bartimeu não era esse. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Os ouvidos dele já estavam cheios de mensagens poderosas. Ele tinha escutado que Jesus curava, que Jesus estava libertando, que Jesus estava operando milagre. Oh, irmão, quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, é exatamente isso. É quando nós chegamos na igreja desanimado, no meio de uma tempestade, de uma luta tão grande, o coração magoado. Muitas vezes você chega e não consegue transferir para outro uma alegria
Nós estamos na sinagoga de Deus. Aleluia. Nós estamos na casa de Deus. Porque aqui você sai diferente. Como é importante entendermos que enquanto Jesus não voltar, Ele preparou este lugar para estarmos no seu propósito, louvando e adorando o seu nome. Aleluia! Bartimeu olha para Jesus e diz: Senhor, eu quero ver. Porque com a visão dele, ele tinha tudo. Ele disse: eu não posso trabalhar porque eu não enxergo. Eu não posso sobreviver, eu não posso andar porque eu não consigo. Eu não consigo enxergar os bons e os maus que estão em minha volta. Mas se tu me der o que eu mais preciso, é a minha visão. Aí Jesus diz o que para ele? Vê que é difícil e impossível para nós, é possível para Deus. E quando a palavra é difícil acontecer um milagre na nossa ótica humana, dentro da nossa casa, diante de situações tão adversas, aí você diz: mas eu oro tanto, eu busco tanto, eu estou pedindo tanto, parece que nada acontece. Deixa eu te dizer uma coisa: mude esta palavra, parece. Comece a profetizar dentro da sua casa e dizendo: Senhor, os meus olhos carnais não estão enxergando o milagre, mas eu te peço, abre meus olhos espirituais, porque eu creio a bênção na vida do meu filho, eu creio na vida da minha vida, eu creio na minha casa, eu creio no milagre. Comece a profetizar e trazer palavras de vida eterna, porque tu és um canal de bênção naquela casa. Ele usou a sua voz para dizer a Jesus: eu quero ver. E Jesus disse: vê, porque a tua fé não foi a fé daqueles que mandaram se. Não foi a fé daqueles que vieram e disseram para ele também: tem ânimo que eu te chamo, que fez ele se levantar. Não foi a fé dele, porque ele ouviu falar de Jesus. Sabe o que eu quero dizer a você? Que o teu milagre depende da tua fé. É de Deus. O teu milagre depende do teu empenho. Ora, se eu sei quem é Jesus, se eu tenho plena consciência que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, enviou Jesus, enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, é o que entende o meu deitar, o meu levantar, é o que conhece as minhas dores, é o que diz que tudo é possível aquele que crê. E quando nós cremos, por que é que eu vou duvidar do meu milagre? O milagre, ele está pronto para acontecer. Louvado seja. Sabe por que nos dias de hoje muitas vezes a gente não está vendo mais? Porque existe uma dúvida cruel. E lá em Tiago 1:5, se não me falha a memória, diz que a dúvida é semelhante à onda do mar, que vai e volta. E muitas vezes nós duvidamos do que Deus nos prometeu e não saímos do lugar. Mas que nesta noite a palavra de Deus venha alegrar a tua alma, alimentar o teu espírito, e você possa usar a tua boca para profetizar dentro de casa. Senhor, se a porta está fechada, eu profetizo a porta aberta em nome de Jesus. Estender a mão sobre a tua casa, sobre teus filhos, e dizer: eu profetizo libertação. Por quê? Porque tu serve a um Deus poderoso. Não sou contra pedir oração, porque nós temos que orar um pelos outros. Mas tem situação dentro de casa, querido, que Deus coloca você à prova. Muitas vezes você liga para um, liga para outro e ninguém atende. E diz assim: ninguém está me atendendo. E começa o desespero, enquanto o Espírito Santo está do lado dizendo: eu estou aqui, estou pertinho de você, Glória a Jesus. eu estou do teu lado, eu quero te ajudar. Então, querido, Deus está me despertando e despertando você para entender que nós não
estamos só. Louvado seja Deus. Quando Timeu disse, eu quero ver, Jesus diz, vê, a tua fé te salvou. E logo ele viu, e o milagre aconteceu. O mesmo Jesus que operou no passado, ele continua operando nos dias de hoje. Porque um dia eu ouvi falar de Jesus. Um dia você ouviu falar de Jesus. Você está aqui porque você ouviu falar de Jesus. E ai de nós, se não tivéssemos dado ouvido à voz do Senhor. Aleluia, glória. Onde estaria eu se não fosse a mão poderosa do meu Deus? É verdade, Jesus. Glória a Deus. Que isso o pastor aqui falou. Que o Salmo Cristo, ele tem um guarda fiel. Ele tem um Deus que cuida e cuida mesmo. Aleluia. E cuida mesmo. Graças a Deus. Porque Deus, ele me alcançou há 33 anos atrás. Na cidade de Belo Jardim, Pernambuco. Onde eu vivia aprisionado. Por entidades dentro de um terreiro. Desde criança ofertada. Mas no período de tempo que eu passei aprisionada, possessa pelo mal, enquanto os meus pais não conheciam Jesus, porque quem não conhece Jesus bate em porta errada, tenta resolver o problema e não consegue. Mas lá em Feira de Santana, na Bahia, eu sou pernambucano, mas o período de tempo que eu morei em Feira de Santana, na casa de uma família de banda que eu fazia parte, e eles me tinham como afilhada, porque os conhecia como madrinha. E para o Nordeste, a não ser aqui, e o povo antigo, madrinha era como ser uma mãe. Né? A consideração era tão grande que madrinha era uma tia, era uma pessoa de confiança, que vai cuidar dos meus filhos como eu cuido. Eu morava numa casa de uma família assim. E essa família era acostumada a fazer trabalho dentro de cemitério. Mas foi ali que eu descobri o valor do kit. Foi um desses trabalhos, isso há quase 40 anos atrás. 35 anos atrás. Porque nenhum desses trabalhos eram 7 sexta-feira. Tirava um pedaço da perna esquerda de fundo de 3 a 4 dias de novo. Porque o coveiro era filho de santo. Era quem fazia as empreitadas. É quem abria quando era na sexta-feira, íamos lá tirar. Tirava, trazia dentro de um tacho de barro e colocava dentro de um roncão, um quarto fechado, para completar a 7ª sexta-feira. Mas foi num desses trabalhos que faltava apenas 2. E quando nós chegamos lá, a cova já era aberta, já estava aberta porque ele ganhava para isso. A cova era no chão. Quando era na gaveta, eu não sei se aqui tem mais essas capelas que tem gaveta. Quando era na gaveta, tirava a tampa de concreto, abria, tirávamos, colocava novamente de volta e estava tudo bem. Quando era no chão, tinha que tirar a terra. Quando nós chegou, eles já tinham tirado a terra, só era para abrir. Quando nós pulamos ali dentro, que fomos tocando, a mãe de santo se incorporou e gritou, não toque aí. Meu Deus. Não toque aí, porque o corpo que está aí dentro meu e não é teu. Eita, É de alguém de lá de cima e a gente sai. E quando ele diz, não toca, porque o corpo que está aí não é meu e não é teu, é de alguém de lá de cima, porque quem é protestante, nós não podemos tocar. Meu Deus, é Deus. Enquanto alguém menospreza o cristão, Deus diz as obras das trevas, não toque, está na sepultura, mas é meu. Olha, irmão, se Deus cuida de quem ainda está na sepultura, imagina você que louva, que adora, que exalta, que glorifica. Porventura, a mão do Senhor não está sobre a tua vida. Então por que temer? Porque Eita, caralho. se o meu e o teu Deus cuida de você nos mínimos detalhes. E eu saí dali e perguntei para o coveiro. E eu disse, o que é isso que está aí dentro? Ele disse, certamente é o corpo de um crente.
Quando ele disse que era o corpo de um crente, eu olhei para a madrinha e eu disse, oxe, nesse nós não pode tocar não. Então o dia desse é mais poderoso que o nosso. Saí dali, conheci, não sabia o que era, mas a palavra crente ficou. A palavra crente ficou, porque Deus faz assim. Voltei para Pernambuco, frequentando 2 terreiros, porque eu achava que a minha vida tinha sido predestinada para aquilo. Mas Deus marcou como. E Deus marcou um encontro comigo no dia 4 de abril de 93. Quando um jovem cheio da presença de Deus pregou para mim, falando de Jesus no meio de uma confusão, eu com a tesoura na mão para furar uma moça, no meio de uma briga. E quando o rapaz se colocou na porta, eu escutei a entidade dizer, não deixe ele chegar perto de você, porque até isso o diabo sabe quem serve e quem não serve, irmão. Não podemos ter medo do diabo, não. A Bíblia diz que ele foge de você, resistir ao dia a dia, quem tem que fugir é ele, porque maior é o que está contigo. E aquele rapaz se aproximou, pregou a palavra, e a fé veio pelo ouvido. E quando eu olhei para ele, eu disse, que nome é esse? Que eu com a tesoura na mão, com o rosário que se conhecia como guia, eu puxei, olhei para ele, eu disse assim, que nome é esse? Que faz até meu dia se afastar de mim. Aí ele disse, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia. Aleluia. Quando eu perguntei onde eu podia encontrar, ele indicou a igreja, e eu fui para a igreja, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E já fazem 33 anos. Glória a Deus! Aleluia! Jesus salvou depois meu pai, minha mãe, a mãe de santo de Jardim, lá de Pernambuco. Sabe que depois se converteu? Porque o Evangelho é poder de Deus para transformação. Então por que eu posso me calar? Não posso. Eu tenho que tocar a trombeta e dizer que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então não desanime, continue firme, confiante que quem te fez a promessa é fiel. Aleluia! E aprove o Senhor me trazer para Guarulhos. Estou aqui há um ano já. Meus filhos trabalhando, todos músicos, servindo ao Senhor. Aleluia! O Senhor guardou meu esposo há quase 2 anos atrás, mas eu estou de pé. Meu esposo presbítero, serve do Senhor, mas o Senhor guardou. E um dia de madrugada eu disse a Deus, Senhor, quase 30 anos de casado, eu digo isso debaixo do sangue de Jesus. Nós nunca brigou para dizer assim, vai tu para o norte, eu para o sul. Problema, todos têm. Filhos, todas as situações têm. Mas quando Deus une 2 pessoas é para vencer as batalhas juntos. Quando ele adoeceu, ele teve a chikungunya. Há 8 anos atrás, e paralisou o rins dele. 8 anos fazendo hemodiálise. Tocava. Mas ele não perdeu o culto. Ele só não ia se não pudesse. Aí o Senhor guardou. Mas ficou miserável. Você tem 3 filhos. E todos músicos, todos cantam para Jesus. E um dia de madrugada eu disse, Senhor, eu acho que minha caminhada deu uma estacionada, meio desanimada. Porque perder nunca é fácil. Aí Deus chega de madrugada e diz, levante a cabeça. Eu não te chamei para parar, porque eu trouxe para mim o que era meu. Agora continue, porque os teus precisam de ti. Faz a minha obra, porque para isso eu te chamei. E eu me levantei e disse, vim aqui, Senhor. Pela misericórdia de Deus, estamos aqui.
E na agenda de Deus está hoje aqui. Junto com esta igreja, podemos dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Então continue firme, forte com Jesus, guardando esta palavra que o Senhor colocou no teu coração. Você já louvou, você já adorou. Saia daqui confiante que quem te fez a promessa é fiel. Amém? Deus abençoe esta igreja, o pastor Eliane, que é uma bênção. Eu agradeço o convite. Que a mão poderosa de Deus seja sobre vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Boa é esta palavra. Glória a Deus. Deus era bom, irmão. No princípio nós falamos de quê?